Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Estamos aqui trilhando uma jornada de 52 dias, baseado no livro de Neemias. Para quem tem o caderno devocional, ao qual o Senhor me permitiu escrever dentro de um deserto por 8 meses, eu escrevi um livro reconstruindo as muralhas da minha Jerusalém. E dentro desse livro tem 52 temas que nós vamos trabalhar, áreas, estruturas da nossa vida que precisam de cura, de libertação, para que então a nossa identidade ela seja reconstruída antes dos muros. Amém? Quero fazer uma breve oração pela tua vida que talvez vai iniciar essa jornada conosco, ou você que já começou ontem, então nós vamos dar continuidade. Senhor, eu quero apresentar nesse momento, Pai, os teus filhos, apresentar a nossa vida, Pai. Espírito Santo, toma a direção deste devocional, toma a direção, Senhor, desta palavra, que não seja a minha voz, mas que seja a tua adentrando a esses lares. Senhor, nós abrimos o nosso coração para toda a transformação que o Senhor quer fazer em nós. Nós abrimos a nossa mente, Senhor, e decidimos, Pai, colocar ela, levá-la cativa à obediência de Cristo. Nos submetemos aos teus processos, para que a tua vontade se estabeleça na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que se não há verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. É apenas só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti. Aleluia! Vamos lá então para o segundo dia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela tua vida. O primeiro dia, o tema do primeiro dia foi quando os muros caem. Quando nós nos deparamos as ruínas dentro da nossa casa, no nosso lar, na nossa família. E o segundo dia hoje, o segundo tema, vamos lá então. A dor que nos faz parar. O versículo é, tendo ouvido essas palavras, lá no versículo 4 de Neemias 1. Vamos lá. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Uma leitura complementar. Portanto, eis que eu a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Lá em Oséias 2,14. Depois que os muros caem, a tendência do nosso coração é correr em busca de ajuda, de respostas. Queremos entender o porquê. Queremos encontrar culpados. Queremos resolver rapidamente aquilo que parece ter destruído a nossa vida. Neemias nos ensina outro caminho. Ao receber a notícia sobre Jerusalém, ele não saiu imediatamente para reconstruir os muros. Ele também não elaborou um plano ou tentou resolver pela força da sua vontade ou dos seus próprios braços. A Bíblia diz que ele se assentou, orou, jejuou ao Deus dos céus. Antes de Neemias mover as mãos, ele permitiu que Deus alcançasse o seu coração. Talvez até aqui você tenha lutado com a força do teu braço. Você tem tentado buscar respostas em muitas pessoas, em profetas, em coisas, e você não tem encontrado respostas. Parece que a sua vida nunca muda. Mas eu creio que nessa jornada, se você conseguir estabelecer, se você ainda não tem uma disciplina espiritual, de se mover pela palavra, de estudar ela, de buscar o Senhor de todo o coração, a todas as respostas que você tentou buscar fora, elas já estão dentro de nós, já está dentro de você. E aí o Senhor, ele vai direcionar a tua vida.
Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Nos primeiros dias após separação, eu compreendi que o processo de restauração começaria por mim. No entanto, eu não tinha forças mais para lutar. Tudo que eu conseguia fazer era chorar. Eu procurei respostas em pessoas e em conversas, mas nada era capaz de preencher um vazio que eu estava carregando. Quem já enfrentou esse processo de separação sabe que é uma dor insuportável, porque além de ser uma dor da alma, uma dor física, ela é uma dor espiritual. Ela é uma dor do coração do pai quando uma família se desfaz. Ou talvez você está sentindo essa dor por um diagnóstico, ou por não ver mais razão e nem sentido para a sua vida. Permaneça nesse vídeo, Deus tem resposta para você. No entanto, procurei respostas em pessoas, em conversas, Nos primeiros dias eu recebi o apoio de muitos amigos. Mensagens diárias, orações e um esforço genuíno para me ver bem. A gratidão que sinto por ter tido 4 amigos que vieram durante 21 noites aqui na minha casa, nas primeiras 21 noites. Oraram na madrugada, eu não tenho palavras para agradecer. Eles vieram orar por mim em um momento de um estado deplorável que me encontrava. Eu mal conseguia sair da cama. Eu emagreci cerca de 6 a 8 quilos nesse processo. Eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia me alimentar, me levantar. Teve semanas que eu fiquei 5 dias nesse estado, sem se levantar, sem me levantar da cama. Então, a presença desses amigos foi um alicerce que sustentou de certa forma a minha esperança quando eu não tinha mais forças. Com o passar dos dias, eu comecei a entender que a resposta que eu tanto buscava não era possível encontrar em pessoas. Não porque Deus nos abandona, pelo contrário. Não porque existem conversas que o Pai deseja ter, mas porque existem conversas que o Pai deseja ter diretamente com seus filhos. Foi nesse lugar que eu comecei a entender o significado das palavras do Senhor a Oséias. Eu atrairei, te levarei ao deserto para falar ao seu coração. Então, eu e o deserto é nós e o Senhor. Você orar e você não sentir a presença de Deus, parece que a tua oração ela é vazia, parece que tem um silêncio ensurdecedor aonde você se encontra, não é sinônimo de abandono, mas é de ensino. Sabe por que nós temos dificuldade de ouvir o Senhor quando nós caímos em um deserto? Porque nós ouvíamos tantas coisas antes de entrar nesse lugar. Nós escutávamos tantas vozes, Dávamos valor a tantas outras coisas. E aí quando a gente entra nesse lugar, a gente não consegue discernir a voz dele. Primeiro, porque nós não o conhecemos verdadeiramente. E eu estou falando, quem está falando aqui para você é alguém que sempre foi muito ativa na obra do Senhor, muito intensa. Alguém que pregou em muitos lugares, que discipulou muitas mulheres, que fez com muito amor. Só que esqueceu o principal, o relacionamento com Jesus. Percebi que Deus não estava me afastando de pessoas, mas Ele estava me atraindo para a presença dEle. O silêncio que eu interpretava como ausência era, na verdade, um convite a permanecer na sua presença. Nem sempre Deus responde imediatamente as perguntas que nós fazemos. Às vezes, antes de responder as nossas perguntas, Ele deseja revelar quem Ele é. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos em diversos momentos. Antes de explicar todos os acontecimentos, Ele os convidava a permanecer com Ele. Jesus nunca nos chamou para fazer algo para Ele, mas para andar com Ele. O fazer vai ser consequência do relacionamento. O Senhor continua fazendo o mesmo hoje. O maior presente que Ele oferece a nós hoje não é a restauração de todas as coisas ou a reconstrução dos muros, não. É a sua presença. Porque há perguntas que o tempo vai responder, mas há feridas que somente Cristo pode curar em silêncio. Então não conclua que Ele se afastou de você.
Muitas vezes é justamente no silêncio que Ele está formando em nós uma fé inabalável, que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele continua no controle de todas as coisas e que Ele continua conosco. Antes de Deus transformar a situação de Neemias, Ele sustentou Neemias. Antes de mudar as circunstâncias da sua vida, Cristo deseja te sustentar. Perguntas para reflexão desse segundo dia. Diante da dor, eu quero que você responda aí no seu caderno. Onde tenho buscado as minhas respostas? Eu tenho permitido que o silêncio me afaste de Deus ou me aproxime mais dele? O que significa para mim confiar na presença de Cristo, mesmo quando eu não compreendo os seus caminhos? O desafio de hoje, durante os seus 52 minutos do teu encontro com Deus diário, faça algo diferente. Depois de orar, permaneça alguns minutos em silêncio diante do Senhor. Aprenda a contemplar, treine os seus ouvidos para ouvi-lo. Não tenha pressa em falar, apenas permaneça em silêncio para ouvir a Ele. Anote em seu diário, aí no seu caderno, aquilo que Deus trouxer ao seu coração por meio da palavra. Uma lembrança, uma convicção, ou simplesmente pela paz da sua presença. O relacionamento com Cristo não é apenas aprender a falar com Deus, mas é aprender a permanecer diante dele. Vamos continuar firme nessa jornada. Escolha estar com Ele. Se de repente pela manhã você não conseguiu, antes de trabalhar, separar esses minutos de caminhar com Ele em devocional, faça isso durante o dia. Pare tudo. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Pare tudo. Diga, Senhor, você está vendo tudo que eu tenho para fazer, o que eu tenho para resolver, mas eu decido parar tudo agora para te ouvir, para ter esse tempo contigo. Ei, prepara uma mesa. Quero te desafiar para o terceiro dia. Prepara uma mesa, uma xícara de café. Arrume a mesa bem bonita, como você fosse receber um convidado especial. E peça para ele sentar à tua frente, bata um papo com o Espírito Santo, porque ele vai te levar até Jesus. Ele conhece a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas, amém? Vamos continuar firmes nesse propósito. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Apresentar o teu propósito, a tua situação. Ei, não desista, há restauração para nós. Antes dele começar fora, ele quer começar dentro. Sabe, estabelecer esse nosso relacionamento, que a partir do nosso relacionamento com Cristo, todas as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar mais uma vez os teus filhos que estão nessa jornada, Senhor, em busca da restauração, em busca de transformação, Senhor, em busca da provisão, Pai. Quantas pessoas feridas, machucadas, sobrecarregadas, Senhor. Pessoas que estão feridas, Senhor, com a igreja. Pessoas que estão machucadas, Senhor, pela obra. Nesse momento, Senhor, eu quero orar pela vida de cada um deles. Que eles sejam curados, que eles sejam tocados, assim como o Senhor tem feito em mim. Faz, Senhor, na vida dos teus filhos. Eu libero essa palavra sobre esse lar. Eu libero, Senhor, essa unção sobre essa casa. A unção que despedaça o jugo. A unção que quebra as cadeias. A unção que despedaça, Senhor, todas as correntes que nos impede, Senhor, de prosseguir e de permanecer também na sua presença, Pai. É tudo sobre você. Cristo, se revela a nós. Revela, Senhor, a sua vontade para as nossas vidas. Nos fortalece. Vem com a sua graça. Nós reconhecemos o teu amor. Nós reconhecemos, Senhor, a tua vontade. Nós reconhecemos o teu projeto, o teu plano sobre nós. Muito obrigada por esse tempo, em nome de Jesus. Até o terceiro dia.